Já parou para pensar no corpo humano não como um monte de peças separadas, mas como uma orquestra? Pois é, cada sistema, do digestório ao nervoso, é como se fosse um naipe de instrumento, sabe? E todos eles precisam tocar em perfeita harmonia para criar a sinfonia que a gente chama de vida. É fascinante. Para a gente entender como essa orquestra funciona na prática, vamos fazer o seguinte: a gente vai seguir o caminho de uma refeição. Desde a primeira mordida, vamos acompanhar como cada músico do corpo responde e se coordena até a energia chegar em cada uma das nossas células. Mas, antes de a música começar, a gente precisa saber qual é o objetivo de toda essa orquestra. E a palavra-chave aqui é homeostase. Pensa nela como se fosse a melodia principal que todos os instrumentos tentam manter. É esse equilíbrio interno, essa constância que o corpo busca o tempo todo. É isso que garante que a sinfonia da vida continue tocando sem desafinar. Quando essa harmonia se perde, aí que surgem os problemas, como o diabetes, por exemplo, o que só mostra como essa constância é vital. Então vamos lá. O concerto começa de fato com a chegada do combustível. O sistema digestório é o primeiro a entrar em cena, preparando os nutrientes para o resto do corpo. E essa performance do sistema digestório tem 4 atos principais. Primeiro, a digestão, que é a quebra do alimento. Depois vem a absorção, para capturar os nutrientes. Ao mesmo tempo, está rolando a secreção de sucos digestivos e, claro, a motilidade que garante que tudo se mova suavemente pelo caminho. E o estômago, olha, ele é muito mais do que só um saco que guarda comida. Ele é um misturador muscular super potente que banha o alimento em ácido. E isso não serve só para digerir, não, mas também para nos proteger de patógenos. É tipo a nossa primeira linha de defesa interna, uma verdadeira obra de engenharia biológica. Aqui a gente vê os 2 movimentos principais do intestino em ação. A peristalse é como se a gente estivesse espremendo um tubo de pasta de dente, sabe? Empurrando o conteúdo sempre para frente. Já as contrações segmentares são mais parecidas com o movimento de amassar uma massa, misturando tudo para maximizar o contato com as paredes do intestino e, com isso, a absorção dos nutrientes. Ok, então os nutrientes, principalmente a glicose, chegaram na corrente sanguínea. Agora, outra seção da orquestra precisa responder, e rápido. Chegou a vez do pâncreas endócrino. Esse aumento do açúcar no sangue depois que a gente come é o sinal. É a deixa para o pâncreas entrar em ação e liberar os hormônios que vão gerenciar toda essa nova onda de energia. E olha só que interessante o que esse gráfico mostra pra gente. É uma verdadeira dança hormonal. Repara como os níveis de glicose e de insulina sobem juntos, lá no alto, depois da refeição. E ao mesmo tempo, o glucagon, que é o hormônio que faz o contrário, que libera o açúcar que está estocado, ele diminui. Por quê? Porque não é necessário agora. É uma regulação de uma precisão incrível. A insulina é o que a gente chama de hormônio anabólico, ou seja, um hormônio que constrói. E ela funciona exatamente como uma chave. Ela se liga nas nossas células e abre a porta para a glicose entrar. Aí, essa glicose pode ser queimada como energia na hora ou guardada para mais tarde. Sem essa chave, a energia ficaria trancada do lado de fora, sem utilidade nenhuma para as células. Bom, agora vamos dar um pulo lá na cabine de controle para ver como tudo isso é orquestrado. Afinal, quem são os maestros que garantem que todos os instrumentos toquem em harmonia? Basicamente, a gente tem 2 sistemas de comando principais. O sistema nervoso é tipo uma mensagem de WhatsApp, super rápido, elétrico e direto para um alvo específico. Já o sistema endócrino parece mais uma transmissão de rádio, é mais lento, usa hormônios na corrente sanguínea e envia a mensagem para o corpo todo ouvir. E tem essa citação da nossa fonte que resume tudo de forma perfeita. O hipotálamo e a hipófise, que ficam lá no cérebro, são os grandes maestros. São eles que regem a liberação de hormônios que controlam tudo, desde o nosso crescimento até o nosso metabolismo. Mas é aqui que a coisa fica genial. Além desses maestros principais, existe um condutor local brilhante, o sistema nervoso entérico. Ele é conhecido como o segundo cérebro do nosso corpo. Ele fica ali nas paredes do nosso trato gastrointestinal e é tão complexo, mas tão complexo que consegue gerenciar a digestão de forma quase autônoma, sem precisar ficar consultando o cérebro principal a todo momento. Incrível, né? Para que toda essa energia dos alimentos possa realmente ser usada, outras 2 seções da nossa orquestra são absolutamente essenciais: as que fornecem oxigênio e as que transportam tudo pelo corpo. A jornada do oxigênio é fundamental. Basicamente, o ar entra nos pulmões, o oxigênio pula para os vasos sanguíneos,
pega uma carona na hemoglobina dentro dos glóbulos vermelhos e é transportado para cada uma das células. É lá na célula que o oxigênio vai permitir que a glicose seja convertida em ATP, que é a verdadeira moeda de energia do nosso corpo. E quem faz esse transporte todo? O sistema cardiovascular. Ele é a nossa grande rede de logística. O coração é a bomba central que garante que o sangue carregado de oxigênio e nutrientes chegue em todos os cantos do corpo, abastecendo cada músculo da nossa orquestra. E esse número aí, 93 milímetros mercúrio, essa é a pressão arterial média. Sabe o que isso significa na prática? Pensa no encanamento de uma casa. Se a pressão da água for muito baixa, ela não chega no chuveiro do andar de cima. Se for muito alta, os canos podem estourar. O corpo trabalha sem parar para manter essa pressão perfeita e garantir que o sangue chegue em todos os lugares, do cérebro até a ponta dos dedos do pé. E como o corpo mantém essa pressão estável? Com sistemas super elegantes como o reflexo baroreceptor. Ele funciona como um amortecedor, um sistema de tampão. Ele sente qualquer pequena mudança na pressão e já ajusta na hora os batimentos do coração e os vasos sanguíneos para evitar picos ou quedas bruscas. É ele que evita aquela tontura quando a gente levanta rápido demais. É um piloto automático brilhante. E assim, a gente chega ao grande finale, o momento em que a gente percebe como todas essas partes se unem para criar uma performance coesa, sincronizada e, francamente, espetacular. Esse gráfico aqui resume bem as contribuições que a gente viu. O sistema digestório fornece o combustível, o endócrino gerencia essa energia, e o cardiovascular transporta tudo que é necessário para a performance continuar. E claro, tudo isso sob a regência atenta dos sistemas de comando que a gente já falou. No fim das contas, o que fica muito claro é que na sinfonia do corpo, nenhum instrumento toca sozinho. A digestão depende da circulação, que depende da respiração, e tudo é coordenado pelos sistemas nervoso e endócrino. É uma interdependência constante, vital. Uma coisa não existe sem a outra. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se o corpo consegue realizar essa coordenação incrível, silenciosa, a cada segundo, só para processar uma única refeição, imagina só o que mais essa orquestra interna é capaz de fazer. A complexidade é simplesmente inspiradora.